nome é Danilo Sacramento, sou professor de biologia e hoje nós vamos falar sobre tecido adiposo. Continuação do final do primeiro ano, que é tecido animal. Então é tecido adiposo, que no caso poderíamos chamar de histologia humana, né? Porque vamos falar propriamente do corpo humano. Tecido adiposo, certo? Você tem a camada de pele, as camadas de pele todas. Você tem uma lâmina, certo? Que é uma lâmina própria, responsável por ter a exceção, que é a presença de vaso no tecido epitelial, e daí você tem depois os tecidos adiposos que vêm depois da musculatura. As tecidos, nós já tínhamos dito células que guardam gordura anteriormente. Então, aqui o tecido adiposo, ele é com várias células, que o objetivo de todas elas é gordura, guardar fonte de energia, lipídios. Então, o que acontece? Em vacúolos enormes. Okay? E desloca o núcleo celular para a periferia. Normalmente nós desenhamos o núcleo celular no meio da célula. Com um vacúolo enorme, ele vai empurrando o núcleo dessa célula para a região periférica. O objetivo desse tecido é ser reservatório de energia, entendeu? Aqui você não percebe muito bem, mas algumas pessoas, se você topar na barriga e apertar o bucho, aí você vai notar que existe uma certa quantidade de gordura guardada. Geralmente ela se acumula bem no meio, na região entre o umbigo e o início da coxa. Entendeu? É o lugar onde mais ela acumula, não existe nenhum outro lugar que seja mais fácil de acumular. Então, o que acontece? A função de isolante térmico é uma das funções existentes do tecido adiposo, energético em primeiro lugar, depois térmico. Os polares, eles têm uma grande camada de gordura. Por quê? Porque eles precisam se proteger do frio. É meio que um isolante para o meio externo. O externo é absurdamente frio e os órgãos dele precisam de calor para funcionar as enzimas até certo ponto, e também para manutenção do equilíbrio dinâmico dos tecidos. Lembre do equilíbrio dinâmico da célula, você tem isso multiplicado nos tecidos. Você tem vários órgãos do seu corpo e os tecidos muscular, esquelético. Para manter o equilíbrio dinâmico desses tecidos, você precisa as células estarem todas elas funcionando corretamente. A função de proteção contra choques mecânicos. Mais uma vez, o tecido epitelial ajuda contra choque mecânico, pancada. O tecido conjuntivo, ele é o que mais, além de preencher, ele protege mais também contra pancadas. Tudo é para proteger os órgãos internos. Então, o tecido adiposo, ele auxilia os outros dois. A pele, ela toma contato direto para redução de atrito e impacto. O tecido conjuntivo, ele preenche para suportar a pancada em si. E o adiposo, ele complementa o trabalho do conjuntivo. Em aves e mamíferos, ele está amplamente distribuído sob a pele, com o nome de hipoderme, tela subcutânea. Notem aquele desenhozinho que eu fiz aqui, vamos lá. Aqui. Você tem a epiderme, né, que eu desenhei aqui, está mais realista. A diferença de grossura e aqui embaixo você já tem o tecido gorduroso, o tecido adiposo e logo o tecido conjuntivo junto. Por quê? São proporções de camada, certo? Vamos lá. Esse tecido conjuntivo e esse tecido adiposo, nós falamos tecido propriamente dito, mas existe o tecido conjuntivo de transporte, certo? Agora é interessante, o sangue é tecido conjuntivo, as veias, o sangue propriamente dito é tecido conjuntivo. Olha lá, as células estão afastadas, padrão qual é? Células afastadas e entre elas substâncias. O sangue é assim, você tem as hemácias separadas. Quando você tira sangue, aquele vermelho denso de hemácias. Tem muita hemácia.
Mas ainda assim, entre elas, tem várias substâncias soltas no que nós vamos chamar de plasma, que é a parte líquida, com muita água, propriamente dito. A concentração em exagero de hemácias é que faz com que o sangue fique daquela cor. O que acontece? O objetivo do tecido conjuntivo é distribuir substâncias de defesa, certo? No tecido do sangue, distribuir substâncias no geral. Substâncias no geral, substâncias de defesa e manutenção dos órgãos. Óbvio, se você está fazendo os outros dois, se você está pegando substâncias, proteínas, lipídios, carboidratos e lançando para os órgãos, entregando, opa, tá faltando aqui o que? Carboidrato, opa, toma aqui um pouquinho, tá faltando aqui proteína, opa, toma aqui um pouquinho. Se ele está fazendo isso, ele já está mantendo os órgãos, está mantendo as células funcionando, compõe os órgãos ao ponto dele continuar funcionando normalmente e o ser humano ainda estar vivo. Certo. Tem uma proteína chamada fibrinogênio, certo? Formadora de coágulo, formadora formadora de coágulo contra hemorragia paralisada. Ao ser transformada em fibrina e adere-se à parede do vaso, formando uma rede de fibrinas e retém glóbulos sanguíneos. Vamos ver, tem uma proteína chamada fibrinogênio, vamos falar dessa parte. Eu disse para vocês que existiam substâncias entre as hemácias, entre as células, lá, soltas no plasma. Essa fibrinogênio, a formação de coágulo, que é para a formação de coágulo, certo? É uma delas. Quando você se corta e forma aquela casquinha na pele e tudo mais, que se coagular o sangue é o que? O sangue está jorrando, saindo. Para o sangue não sair de vez, ele retém essas fibras. É como eu disse, eu já expliquei isso no tecido conjuntivo, que as fibras elas seguram, quando eu expliquei sobre o tendão e a capacidade dele de não apenas absorver o impacto, mas ele voltar aquela forma elástica que eu solto aquelas borrachinhas de prender dinheiro. Você aperta, solta, pá. Eu expliquei esse tecido conjuntivo. Quando eu tive o problema do ombro, né, que eu citei, eu disse que o tecido conjuntivo, o objetivo dele é voltar para o estado normal, ele absorve muita energia. Aqui as fibrinas elas fazem algo parecido, elas meio que transformam o sangue em uma espécie de unidade. O sangue vai saindo, elas vão meio que retendo essa saída do sangue. A saída é por causa da pressão interna maior que externa, ele vai jogando sangue num corte. Aí o que acontece? Elas vão e retêm esse sangue, elas mesmas dentro, espalhadas por todo o sangue, uma se prendem às outras, e aí retém esse tipo de tecido conjuntivo, para que não haja perda de sangue da pessoa. Então, isso tudo se chama coagulação. Eu explicando aqui com mais lentamente, mais detalhes, para não faltar informação nem entendimento para vocês. Às vezes eu repito as palavras, às vezes eu fico um pouco chato até. Eu repito uma coisa e outra, mas é exatamente para você entender. Se você já entendeu, ainda bem. Para que ocorra aquela transformação, é necessária a enzima trombina. Veja lá. Para que ocorra a transformação do fibrinogênio, olha lá, o gênio da ideia de gênese, de origem. Se antes dele se transformar na substância propriamente dita que é a fibrina, ele, para se converter, fibrinogênio, ele se transforma em fibrina para reter o sangue. Aquele processo de retenção do sangue para não deixar o sangue sair, que é o coágulo. O que ocorre? A prototrombina, produzida no fígado, vê que ela é uma glândula. Glândula é o quê? O que a glândula ela produz? Ela tem um vaso sanguíneo próximo dela,
ela produz aí. Tome o vaso sanguíneo, entrega aí. O vaso sanguíneo é o tecido conjuntivo transportador, é como se fossem os correios, só que com uma eficiência melhor. Ainda bem. Uma evolução de substância prototubina produzida no fígado com auxílio da vitamina K. Nós já tínhamos visto a vitamina K que ela é lipossolúvel e tenha como catalisador o cálcio e a tromboplastina, certo? Vou botar o nome de minha filha com esse nome, tromboplastina. A trombina se une à vitamina K. Trombina se une à vitamina K e a vitamina K e ao cálcio se juntam e aí se transforma em a tromboplastina. Você que o nome é maior, certo?